Hoje, quem encosta no advogado numa festa já quer logo fazer uma consulta, né? Se você vê um dentista, você pergunta alguma coisa numa festa. Dá um sorriso assim, já está tudo certo. E aqui o Nelson Ciência é a nossa vítima. Ele sentou nessa cadeira aí, a gente bombardeia ele com perguntas. Seja bem-vindo, Nelson. Seja bem-vindo. Mensalmente ele está aqui tirando dúvidas, né, do telespectador e nossas dúvidas também, porque a gente acaba aprendendo bastante. Assunto de hoje, Nelson. Indenizações. Boa noite, Dani. Boa noite, César. É um prazer estar aqui de novo. Boa noite a todo telespectador da TVR. E vamos lá, indenizações. Estou à disposição. E eu vou adorar falar desse assunto, porque todo mundo pensa em um dia, né, quando vem um litígio, uma discussão, um desentendimento, quer saber se cabe indenização, né? Será que toda ofensa, será que todo dano ele é reparado com dinheiro? Como é que é isso? É uma coisa interessante isso, César, porque toda a legislação é bastante clara no sentido de informar para a sociedade que todo ato ilícito é passível de indenização. O ato ilícito é a conduta por ação ou omissão voluntária que cause dano ao direito de outra pessoa. Isso é um ato ilícito e isso é passível de indenização desde que neste dano venha a causar um prejuízo também. Esse prejuízo é indenizável. E essa indenização, ela pode ser de natureza material ou também de natureza moral. Onde que estão ocorrendo a maior quantidade de casos de pessoas que solicitam indenização? É acidente de carro, é trabalhista, alguma ofensa, dano moral? Tudo isso é passível de indenização. Como eu falei, havendo ato ou omissão voluntária, culposa ou dolosa, em alguns casos até prescinde de culpa ou dolo, que são os casos que a gente chama de responsabilidade objetiva, é passível de indenização. A gente pode trazer, por exemplo, em relações do consumo, quando uma pessoa vai buscar fazer o seu consumo na prestação de serviço ou na compra de algum produto, e não é bem recepcionada, ou não é clara a forma de restrição aos direitos do consumidor, ou não é clara a divulgação do valor, ou se divulga um valor e se cobra outro valor, tudo isso é passível de indenização, de natureza material e de natureza moral. Uma ofensa pode ser passível de indenização se ela causar prejuízo material, o prejuízo material é indenizável, se ela causar prejuízo moral é indenizável ou os dois. Uma relação de trabalho pode trazer indenização de natureza moral, de natureza material. Um exemplo disso é um acidente de trabalho. Um acidente de trabalho, a pessoa pode ficar incapacitada por algum período e ela tem uma indenização de natureza moral decorrente de todos os custos, todos os gastos que ela venha a ter em razão dessa situação. Entendi. Também tem alguns casos em que fica uma lesão de natureza moral, uma perda às vezes significativa, pode acarretar algum problema, alguma consequência dentro de casa, que pode gerar alguma indenização. Então, sempre que uma conduta danosa causar que é chamada pelo direito civil de ato ilícito, causar algum dano de qualquer natureza, esse dano é indenizável. Interessante que às vezes não se dá para verificar esse dano em dinheiro. Então o juiz, por uma questão de equidade que a gente fala, vai analisar o caso, ponderar e quantificar aquilo de acordo com a extensão da conduta danosa, a extensão do dano, enfim, aí é um critério próprio. Porque a gente sabe que o dinheiro, ele não vai reparar uma perda, por exemplo, num acidente, algo desse tipo. Mas a pessoa tem o direito em função daquilo que ela perdeu quando deixou de ter aquela pessoa na família. Eu conheci um caso, por exemplo, em que a justiça acabou colocando também para o infrator num acidente de trânsito o dever de dar a cesta básica para a família até a maioridade de todos os filhos, já que aquele pai estava impossibilitado de trabalhar para sustentar a família. Isso foi uma das indenizações sofridas aí pelo... É interessante esse exemplo que você traz, porque nessa circunstância de perda de alguém, o Código Civil ele traz uma norma que diz que a pessoa é obrigada a reparar todos os danos até a idade em que essa pessoa provavelmente que veio a falecer viveria. E ela dá a possibilidade do credor
de escolher receber tudo isso de uma vez só, inclusive. O próprio Código Civil traz essa norma e essa possibilidade. No caso de haver uma incapacidade para uma atividade que a pessoa vem exercendo, essa incapacidade também, essa situação também é protegida pela legislação. Exatamente. Então, o legislador ele vai dizer, olha, se houver uma incapacidade, quem causou o dano, além das despesas decorrentes dessa incapacidade, além de eventual dano moral, vai ter que pagar uma prestação alimentícia durante o período em que permanecer essa incapacidade para a atividade que a pessoa desenvolvia. Tudo isso está na lei. Tem indenizações também que estão trazidas pelo Código do Consumidor. Como sempre, quando a gente conversa com o Nelson, o assunto começa a abrir, eu começo a pensar um monte de perguntas. Eu também. Época de Copa do Mundo, gente viajando, voo que atrasa, vem um monte de coisa por aí. Pois é, mas o tempo já nosso acabou. tempo está acabando. Nelson, quero agradecer a sua presença. Para você que está em casa e tem interesse em saber mais, acesse o nosso site tvr23.com.br. Lá você pode também mandar e-mail para a gente e a gente encaminha para o Nelson e você vai ter aí respostas das suas dúvidas. Nelson, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Vamos botar você para trabalhar muito. E a Dani também está trabalhando, só que agora ela foi ao centro da cidade para conferir um